Olá, turminha! Como temos feito todos os dias, vocês vão colocar o cabeçalho completo no caderno e anotar as páginas que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Língua portuguesa, página 112 até a 116. É leitura, por isso são várias páginas. Vocês têm 3 perguntas aqui para responderem, tá? E aí vocês vão observar as imagens. Então, prestem atenção que são páginas duplas. Tem a primeira imagem aqui com personagens conhecidos de vocês. E na 113, mais alguns personagens que vocês conhecem também, tá? E aí, o que vocês vão ter que responder? As questões lá da página 112, tá? Que são essas questões aqui. Que personagens dos contos tradicionais você observa nessa imagem? Então, essa é a primeira pergunta. Depois, a pergunta número 2. Para você, o que eles estão fazendo na imagem? Onde eles estão? Então, prestem atenção que agora são 2 perguntas para serem respondidas. E 3, a imagem parece mostrar uma cena de alguma história desses personagens? Sim ou não? Por quê? Tá bom? Então, lembrando, toda resposta começa com letra maiúscula, termina com ponto final. E aí, então, vocês vão responder ali, resposta curtinha na frente de cada uma das questões. E o que a gente vai descobrir aqui na 113? O que nós vamos estudar agora nessa unidade 4? A unidade anterior a gente estudou bastante HQ, as histórias em quadrinhos, e tirinhas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lembrar de fatos de contos tradicionais, vamos ler contos bem-humorados, escritos a partir de contos tradicionais. E vamos ouvir um conto tradicional. Além disso, vamos ler um conto produzido só com imagens e, por último, produzir um conto. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui. Você conhece o conto Os Três Porquinhos? Sim ou não? Relembre os fatos principais desse conto com os colegas e o professor. Como vocês estão fazendo atividade sozinhos, se vocês tiverem com quem conversar um pouquinho aí em casa, ótimo. Mas ainda assim, escreva pelo menos um fato aí na frente, porque depois vocês vão enviar essa atividade para que a professora possa registrar a presença de vocês, tá bom? Depois, a segunda questão aqui. Nessa história, quem é o vilão? Quem que é o vilão? O malvado, tá? Por quê? E por último, aqui a terceira questão. De acordo com o título a seguir, você acha que a história será parecida com o conto Os Três Porquinhos? Sim ou não? Por quê? Tá bom? Então, a gente vai ver o título da história ali para pensar direitinho se tem a ver ou não tem a ver, tá bom? E aí, responde ali rapidinho e quem tiver na aula a gente conversa. Então, vamos lá. Leia para saber se o que você pensou se confirma. Depois, comente com os colegas suas impressões sobre a história. Então, a gente vai começar a leitura juntos e não tem problema se o que você pensou não é exatamente o que vai acontecer na história, tá bom? Então, vamos lá. Os Três Porquinhos na real. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que Os Três Porquinhos na real. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que nem aquele bode, sabe qual? O bode expiatório, que leva a culpa de tudo. Esse, pelo menos, tem vida mansa, dono e tal, refeição garantida e cama quentinha. Para ele tanto faz se é benquisto, odiado, xingado, odiado. Já eu tenho que malhar o dia inteiro para ter o que comer e ainda querem ditar meu cardápio. Querem que eu coma capim, cogumelo ou ervas daninhas, aquelas que não servem para nada, muitas vezes até intoxicam. Tô te contando isso
para ver se você entende meu lado, o lado do sofredor, passando fome, frio, humilhação. Pois veja se minha história real, essa que vou te contar, bate com aquilo que já ouviu por aí. Então, um dia frio em que eu não encontrei nenhuma lagartixa para o café, fui andando à beira de um rio para ver se algum peixe pulava da água na minha boca. Daí, avistei uma moita de flores brancas. Cheguei perto e elas pareciam bem carnudas. A fome apertou. E nhoque! Abocanhei uma, meio amarga. Imediatamente comecei a babar. Minha garganta foi se fechando, as pernas cambaleando. Eu precisava de socorro. Mas quem ia me ajudar no meio da floresta? Minha visão ficou embaçada e comecei a andar em zigue-zague. Finalmente, avistei uma casinha que, juro, eu nem tinha ideia de quem morava lá. Comecei a gritar. Socorro! Alguém me ajude! Lá de dentro veio uma voz. Quem é? O que foi? Acho que engoli uma flor envenenada. Era uma flor branca? Isso mesmo. Ah, é aquela que se chama copo de leite. Todo mundo acha uma gracinha, mas ninguém sabe que é tóxica. Chega mais perto que eu tenho aqui o antídoto. O quê? O antídoto, o remédio contra o veneno dessa flor. Fui cambaleando em direção à casa sem enxergar nada. De repente, tudo desmoronou na minha frente e eu caí espatifado sobre uma espécie de colchão. Colchão que nada, não é que a casa era de palha e não tinha ninguém lá dentro. Pois é, naquela história mentirosa que contam, quem morava nessa casa era um porquinho e as más línguas dizem que eu o comi, que tinha alguém lá dentro. Que tinha alguém lá dentro? Tinha, pois me respondeu, mas deve ter se apavorado e fugiu. Também faz uma casa de palha e quer o quê? Voltou tudo a estaca zero. Eu com uma tremenda dor de barriga e sem enxergar nada. Continuei andando em zigue-zague até que avistei outra casa. Então pedi novamente socorro. Uma voz respondeu. Quem é? Acho que engoli uma flor envenenada. Já caí uma vez nessa conversa, conta outra. Não é conversa, não. Não, eu preciso do antídoto. O quê? O antídoto? O remédio contra o veneno daquela flor? Aqui não é não é o Instituto Butantan. Então, me arruma um pouco de água para beber, quem sabe alivia. Você acredita que a criatura que morava naquela casa mandou um baita esguicho de água para cima de mim? Tive que sair correndo para não pegar uma pneumonia. A boa notícia é que aquela água realmente me deu um alívio e assim consegui pelo menos voltar para minha toca, bem longe daquele lugar horroroso. Se você prestou atenção, percebeu que nessa história toda a vítima fui eu. Pois é, dizem que a casa do esguicho era do irmão do primeiro porquinho, que a construiu com madeira, que eu teria derrubado também essa casa e comido o segundo porquinho. Eu estava fraco e quase cego. Estou indignado. Mas a calúnia não termina aí. Ainda dizem que eu fui até a casa de um terceiro porquinho, irmão dos primeiros, que tentei entrar lá e comer mais esse, que só não consegui porque ele era mais esperto e construiu a casa com tijolos. É por mentiras desse tipo que o mundo vai cada vez pior. Tem mais. Bichos como esses porquinhos não têm moral para criticar ninguém.
Na minha humilde toca sempre cabe mais um. E esses porquinhos não podiam morar juntos? Onde já se viu deixar irmão morar em casa de palha, hein? Bicho que não sabe o que é família. Bicho que não sabe o que é fraternidade. Bicho que não sabe o que é solidariedade. Na real, até parece gente. Luiz Camargo, Os Três Porquinhos, na real, um texto que foi elaborado para este livro, para esta coleção de livros, tá bom? Aí vocês têm aí no final, então, duas palavrinhas ali. Calúnia. O que é calúnia? É uma afirmação mentirosa feita sobre alguém. Quando alguém conta uma mentira, inventa uma mentira, né? E tóxica, que tem alguma coisa que prejudica ou mata os seres vivos, venenosa, tá bom? E aí aqui embaixo tem a foto e um pouquinho de quem é o escritor e ilustrador de livros infantis, Luiz Camargo, que inventou essa história, que criou essa história pra gente. O Luiz Camargo, ele nasceu em São Paulo em 1954. Ele desenvolve projetos de incentivo à leitura com professores de vários estados brasileiros e recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração pelo livro O Catavento e o Ventilador, em 1986. Exercício número 3. Vocês vão usar uma calculadora para calcular esse resultado aqui, 12 vezes 34. Mas tem um detalhe, vocês não vão poder apertar a tecla 2. E aí aqui embaixo, então, vocês vão registrar como vocês fizeram essa conta sem apertar a tecla 2, tá? Então, a ideia é fazer na calculadora, por quê? Porque para fazer na calculadora, teria que apertar essa tecla número 2 do número 12, tá? Então, a conta vai ser essa, e vocês vão usar estratégias para chegar no resultado, mas sem apertar a tecla 2, tá bom? Aí, nós vamos seguir para o exercício 4, que vocês vão ter que observar esse quadro aqui embaixo, tá? Esse gráfico. Então, o gráfico mostra a quantidade de pessoas que assistiram ao espetáculo no Teatro Verde em uma semana. O ingresso custa R$10 para quem é estudante. Então, olha aqui embaixo, ó. Estudantes, foi essa quantidade aqui pintada em verde, 384. Cada estudante pagou, então, R$10, como diz ali em cima. E R$23 para quem não é estudante. Então, nós temos aqui quem não é estudante. Olha o que está pintado em verde. São 192 pessoas que foram para esse teatro, só que como não eram estudantes, então eles pagaram R$23. Quantos reais foram arrecadados no total dessa semana? Então, vocês vão ter que calcular quanto eles arrecadaram aqui com os estudantes, lembrando que cada ingresso valia R$10, e depois aqui, quanto foi arrecadado com os não estudantes. Fazendo essas duas operações, depois vocês vão ter que somar o resultado do que foi arrecadado com o estudante, mais o resultado do que foi arrecadado com os não estudantes, tá bom? Aí vamos então para o exercício número 5. Vocês vão observar como que a Beatriz calculou o resultado da multiplicação 24 vezes 22. Então, olha o que ela fez com o número 22. Ao invés de pôr 22 aqui, ela pôs 20 mais 2. E ao invés de pôr o 24 que estava aqui, ela pôs 20 mais 4. Ou seja, 22 é igual a 20 mais 2 e 24 é igual a 20 mais 4. Aí fica mais fácil para fazer a conta. Aí, como que ela começou então? Começou pegando aqui o 4. 4 vezes 2, né? Aqui na frente, 4 vezes 2, 8. Depois pegou esse mesmo 4 vezes o 20. Quando a gente fez as operações de números multiplicados por 10, 20, 30, 40, a gente viu lá que é só acrescentar o zero. Então, 4 vezes 20, eu posso fazer 4 vezes 2, dá 8. Acrescento 0, 80, tá? Aí, terminado aqui, o que ela fez? Já fez o 4, agora pega o 20. 20 vezes 2, deu aqui o 40. E 20 vezes 20, 400. Nossa, mas ela fez de cabeça? Lembra que a gente já viu nas páginas anteriores? Faz 2 vezes 2, 4.
acrescento os 2 zerinhos, 400. Lembrando sempre que é muito importante, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá bom? Aqui porque ela não precisou colocar aquele mais? Porque ela separou os números aqui em cima, tá bom? E aí, depois que ela obteve esses 4 resultados, ela somou. Então, 24 vezes 22 é igual a 528. Agora, ali já tá pronto. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o resultado de 13 por 33 de uma forma diferente. E em seguida, registrar a forma como vocês pensaram. Então, aqui é uma forma diferente de calcular como a gente vai poder fazer esse 13 vezes 33, tá? Tenta desmembrar como ela fez aqui, ó. 22 ficou 20 mais 2. E o 13 poderia ser o quê? 10 mais 3, não é? E o 33? Para ficar aqui como ficou 24, 20 mais 4, não ficaria mais fácil 30 mais 3? Vocês podem, então, montar da mesma forma que a Beatriz montou aqui, tá bom? E, por último, para terminar os exercícios de matemática de hoje, vocês vão elaborar um problema com os números 363 e 25, que possa ser resolvido por meio de uma multiplicação, tá bom? Então, o que é elaborar o problema? Ao invés de resolver com a conta, vocês vão criar um probleminha, vocês vão escrever o probleminha que vai precisar fazer uma conta de multiplicação com esses dois números ali. Qualquer dúvida, então, não se esqueçam de encaminhar áudio ou mensagem para a professora. E o mais importante de tudo, enviar as fotos das atividades feitas no dia para que seja registrada a presença de vocês.